Era final dos anos 50, interior do Maranhão, uma época em que as pessoas tinham que enfrentar a vida de um jeito bem mais duro do que hoje. O senhor Ademir, com seus 27 anos, era o típico cabra valente, daqueles que não levavam desaforo para casa e gostavam de se provar em qualquer situação. Na sua comunidade, ele se auto-intitulava o Valentão da Peixeira. Isso tudo era parte do seu orgulho como caçador. Naquele tempo, a caça não era só uma aventura, era também uma forma de vida. Ele se destacava por suas habilidades, e por isso, quando seus amigos o chamaram para caçar numa cachoeira distante, ele não pensou duas vezes antes de aceitar o convite. Os amigos planejavam ir até a Chapada das Mesas, uma região pouco explorada e envolta em histórias misteriosas. Antes da partida, no entanto, dois dos amigos acabaram desistindo. Um por causa do parto da esposa e o outro, com olhos inquietos e sem conseguir manter o olhar em Ademir, simplesmente disse que não ia mais. "Vixe, não vou não", murmurou apressado, sem dar mais explicação, deixando um rastro de desconforto. Algo na expressão do amigo parecia carregado de medo. Mas Ademir, teimoso como sempre, ignorou o aviso não dito. No fundo, Ademir sentiu um certo pressentimento. Talvez um incômodo silencioso, mas teimoso como era, seguiu com Manuel Toco, um cara baixinho, mas valente e confiável. Desses que não hesitam quando a coisa aperta. Ademir ignorou os pedidos da esposa, que estava com a filha mais velha doente e um bebê recém-nascido. Ele saiu decidido, carregando o essencial: sal, querosene, um garrafão de cachaça e, claro, sua inseparável peixeira. A viagem foi longa. Cavalgaram por quase 2 dias, até que chegaram num ponto da mata, onde os cavalos não poderiam continuar. Amarraram os animais, garantindo que eles tivessem bastante espaço para pastar, e seguiram a pé. Não demorou muito para ouvirem o som da cachoeira. Quando chegaram ao local, Ademir descreveu como um verdadeiro paraíso escondido no meio do nada. A água cristalina e o barulho relaxante da queda d'água quase fizeram com que eles se esquecessem do motivo da viagem. Montaram o acampamento e, antes que a fome apertasse, saíram em busca de comida. Depois de algum tempo, conseguiram caçar uma paca. Assaram parte da carne e guardaram o restante, salgado para durar mais. Exaustos, caíram no sono rapidamente e a primeira noite foi tranquila. No dia seguinte, aproveitaram para tomar banho na cachoeira. Era como se estivessem em férias, sem nada de estranho no ar. Mas essa paz não duraria muito. Após se organizarem, decidiram explorar mais a mata ao redor. Não demorou muito até que encontraram uma velha casa de pau a pique no meio da floresta. A construção parecia completamente fora de lugar. Aquelas paredes de barro rachadas e o telhado de palha amassado pela ação do tempo passavam a impressão de que o lugar fora esquecido há muito tempo. Estranharam, mas a curiosidade os fez se aproximar. Bateram palmas e, sem resposta, espiaram pelas janelas. Lá dentro, o cheiro era de podridão e o lugar estava imundo, como se algum bicho estivesse usando o espaço para se abrigar. Havia ossos jogados pelo chão e uma sensação de morte impregnada no ar. Apesar do desconforto, continuaram adentrando a mata, mas algo começou a incomodar Ademir. Ele notou que não havia sinais de caça por perto, como se os animais tivessem simplesmente desaparecido daquela área. Manuel Toco estava cada vez mais inquieto, olhando para os lados como se esperasse que algo pulasse de dentro da floresta a qualquer momento. "Vamos embora, Ademir. Da tarde, melhor a gente voltar antes de escurecer", sugeriu Manuel com a voz baixa, mas carregada de um medo crescente. Quando estavam no caminho de volta, passaram novamente pela casa abandonada e viram, pelo canto do olho, uma sombra se mexer lá dentro. Isso gelou a espinha dos dois. Manuel Toco deu um pulo para trás, apertando o facão com mais força, enquanto Ademir tentava disfarçar a tremedeira nas mãos. Já era tarde, o sol começava a desaparecer e a mata fechada tornava tudo mais assustador. Foi quando começaram a ouvir barulhos estranhos. Galhos quebrando e um rosnado baixo que não parecia ser de um animal comum. Ambos ficaram alertas com suas armas em punho, esperando o pior. E o pior veio. Um vulto escuro saltou à frente deles. Na luz fraca da lua, puderam ver algo que não parecia ser deste mundo. Era uma criatura horrível, uma mistura grotesca de homem e besta. A coisa que saltou à frente deles não parecia seguir as leis naturais do corpo humano. Era torta, desconjuntada, com membros esticados além do normal, e a pele tinha uma textura doentia, como couro apodrecido. O cheiro que emanava dela fez Ademir quase vomitar.
Pela primeira vez na vida, ele não sentiu apenas o medo comum de uma emboscada. Sentiu o horror profundo de estar diante de algo que não deveria existir. Manuel Toco, mais próximo da criatura, desferiu um golpe certeiro com o facão, acertando em cheio. A criatura soltou um grito de dor, um som que parecia vir das profundezas da terra, e desapareceu na mata. Assustados, correram de volta ao acampamento e rapidamente acenderam uma fogueira. Subiram numa árvore desesperados, sabendo que aquela coisa voltaria. Lá em cima, com uma lamparina apagada e um pouco de querosene, esperaram o que parecia ser uma eternidade. Ademir contava que pensava na esposa e nos filhos, rezando para poder voltar para casa. O tempo passou devagar, mas logo puderam ouvir o som da criatura se aproximando novamente. Ela estava furiosa, destruindo tudo no caminho. Quando a besta finalmente parou diante da árvore, ficou claro que não se tratava de um animal comum. Era grande e magra, com olhos que brilhavam no escuro e um fedor insuportável. Suas patas traseiras eram desajeitadas, quase como se estivessem quebradas para trás, e a cabeça parecia uma mistura de cachorro e porco. Ademir sabia que não teriam muito tempo. Num ato de desespero, acendeu a lamparina e, junto com Manuel, jogaram querosene na criatura. As chamas tomaram conta daquele corpo estranho, e ela fugiu, gritando de dor, desaparecendo na escuridão da mata. Quando desceram da árvore, os dois estavam em choque, mas ainda vivos. No caminho de volta, no entanto, algo surpreendeu ainda mais. Encontraram um homem, com parte do corpo queimado, que os encarava com olhos de quem carregava séculos de ódio. Seu corpo estava coberto de bolhas e carne viva, mas o que mais assustava era o brilho nos olhos, o mesmo que tinham visto na criatura. O homem queimado olhou diretamente para Ademir e disse algo que ele jamais esqueceu. Eu sinto o cheiro de criança nova em você e vou te encontrar. Vou me vingar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ademir como uma sentença de morte. Não havia mais dúvida. Aquilo que tinha atacado na floresta era real. E de alguma forma estava diante dele agora, com a raiva e a sede de vingança pulsando através de sua carne morta. Ele sabia que a criatura voltaria um dia. Não muito tempo depois, um homem queimado foi visto vagando pela região, e isso foi o suficiente para que Ademir decidisse ir embora para sempre. Levou a família para o Mato Grosso, enquanto Manuel Toco desapareceu sem deixar rastros. Alguns diziam que ele tinha fugido com medo, outros que ele simplesmente se perdeu na mata. Mas Ademir sabia a verdade. A criatura tinha voltado para buscá-lo, e isso era apenas o começo. Ademir viveu o resto da vida com medo de que aquele ser o encontrasse. Fez de tudo para proteger sua família, e só conseguiu ter um pouco de paz quando se converteu ao Evangelho. Mesmo assim, nas noites de tempestade, quando o vento batia com força, ele revivia o terror daquela noite. Ele passava as noites em claro, o rosto da criatura gravado em sua mente, mas também o rosto de sua filha doente e o choro do bebê que ele deixou para trás. Por mais que tentasse afastar, sabia que seu maior erro não fora enfrentar a besta, mas virar as costas para sua família naquele dia. Morreu aos 94 anos, mas nunca esqueceu o terror daquela noite.